Bem, pessoal, faz um tempo aí que eu não gravava nenhum vídeo, até porque fazia muito tempo que eu não jogava nenhum CTF, né? Mas esse final de semana eu joguei um CTF aí, e o CTF é foi esse da Tenable, né? Que é a desenvolvedora do Nexus, ferramenta muito boa aí, por sinal. E o desafio que eu achei interessante para gravar aqui foi esse Netrunner Encryption, né? Era de cripto, não é muito meu forte, né? Mas eu achei bem interessante porque ele trata de uma vulnerabilidade no AES ESB, né? O desafio era nessa página, né? Ele tinha um arquivo aqui, crypto.php. Ele dava o source code para a gente ver, né? Uma pseudo flag, né? Uma flag fake aqui. Um dos detalhes interessantes a gente olhando esse código é que a gente percebe que ele ele encripta a flag, né? Vamos dizer assim, ele faz o encrypt aqui da flag, o encrypt da flag, do valor que é passado no post, né? E usa a verdadeira flag, no caso, né? É encodada, vamos dizer assim, junto com a nossa entrada. Ou seja, tudo que a gente entra aqui, no final das contas, após isso daqui vem a flag. Ou seja, esse resultado aqui é o nosso valor que a gente entrou, né? No caso aqui o teste, em conjunto com a flag. Aí no ESB, aqui que ela até fala aqui no código, né? ES128SB, tem uma vulnerabilidade para essa encriptação que é bit flipping, se não me falha a memória. Outros chamam de shift bit, né? Onde você consegue, se você controla um determinado valor de entrada, você consegue obter o valor que foi encriptado junto, né? Como assim? Vamos lá. A ideia é mais ou menos a seguinte. Eu ia aqui pro meu visual, meu VS Code, né? Pronto, VS Code tá aqui. Aqui é o código que eu tinha copiado, né, para salvar local para fazer os meus testes locais, né? Eu tinha subido um serverzinho PHP só para poder testar isso daqui. Aí, mas a ideia é a seguinte, por exemplo, nesse caso aí, ele concatena o valor da flag, né, aqui. Vou pegar aqui essa linha de código. Ele pega esse valor de data, que é a nossa entrada, né? Concatena com flag e adiciona o pad. O pad é para poder completar, já que a criptografia é de 128 bits, ou seja, são 16 bytes, que ele até dá aqui os bytes, né? 16 bytes por bloco. E a vulnerabilidade do ASSD justamente está nisso, né? Nessa questão do bloco. Se você consegue determinar o tamanho do bloco e controla uma entrada, você consegue fazer um brute force em determinados bytes para poder descobrir ele de forma na força bruta mesmo, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Por exemplo, a nossa entrada seria teste e no final das contas ele concatena com a flag, por exemplo, né? Como no exemplo é 16 bytes, né? Que dariam 32 caracteres, vamos dizer assim. Só que aqui nesse exemplo eu vou usar só 4 caracteres para ficar mais fácil de entender a ideia. Como seria? Por exemplo, vamos lá. Eu acrescentar mais alguma coisa aqui. Flag 1, 2, 3, por exemplo. A gente entrou com o teste, né? Por exemplo, aqui, vamos dizer que os blocos fossem de 3, 4, 5. Eu vou dizer que seja só 5, um bloco de 5, né? A gente entrou com 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 5, 5. Ou pode ser só os 4 mesmo. Os 4 com 5 que a gente entrou. Beleza. Aí como seria essa ideia do bit flip, né? Se os blocos, na realidade, for com quatro bytes, por exemplo, que no caso aqui, né, são representados por 4 caracteres, seria correto dizer que o nosso bloco tem 5 caracteres, então ele estaria passando um caractere a mais, né? Ou seja,
já seria quebrado dessa forma, ou seja, seria junto aqui e por último passaria a ter de blocos em 4, né? E por último seria completado, por exemplo, com, sei lá, vamos colocar aqui como um zero, né? Que ele completa com um caráter em específico, né? Que é justamente esse pad link que ele faz. Pronto, com base nessa ideia, ele faz esses locamentos. A gente sabe o tanto de bytes necessário em cada bloco, nesse caso aqui é representado pelo 4, né? A gente pode acabar trabalhando para descobrir a flag dessa maneira, por exemplo. Aqui nesse caso, né? Vamos deixar assim, fica mais fácil entender. Pronto. Como fazer para descobrir o valor? A gente controla a palavra teste, né? A gente controla a palavra teste e a gente quer descobrir a flag. De que forma a gente faz isso? É justamente esse ataque bit flipping, né? Ou shift bit. Você vai, por exemplo, aqui eu sei que os blocos são 4. Eu já não vou entrar para esse exemplo com uma palavra maior do que 4. Vou entrar só com a palavra 4. Por quê? Porque assim ele vai fechar os blocos, ou seja, vai ficar em 2 blocos. Desses 2 blocos, no momento em que eu reduzo, por exemplo, um T aqui na palavra teste, né? Opa, eita, teste com o E, né? No momento em que eu reduzo esse T, por exemplo, no lugar do T que tinha aqui, como os blocos obrigatoriamente são 4, ele vai puxar o F que vem a seguir, vai ficar no segundo bloco o lag e completado com o pad, né? Ou seja, nesse momento, a gente puxou para o nosso bloco de entrada um caráter do bloco que é a flag, que a gente não sabe o que significa, né? Aí, como a gente descobre que caráter é esse? Justamente no brute force, né? E, por exemplo, a gente vai dizer que esse caráter aqui vai ser X, vai fazer um laço nisso daí, passando todos os caracteres. Primeiro a gente pega esse bloco de vazio, né? O bloco faltando, vamos dizer assim, ele vai estar faltando um espaço, ele vai gerar um MD5 específico, que ele vai puxar esse bloco para cá, né? Ou seja, ele vai gerar, por exemplo, o valor vai ser igual a, sei lá, valor vai ser igual a 1, o hexadecimal desse valor, né? Ou seja, a gente tem o valor do bloco junto com a letra que a gente não conhece. Aí o que a gente faz depois é só entrar com o X, né, que é o random, até encontrar um valor que bata com esse V1, com esse bloco V1. É mais ou menos a ideia, é mais ou menos essa. Assim, falando dessa forma, é um pouco mais complexo de enxergar, mas dá para dar uma boa luz. Eu vou pro terminal. No terminal a gente vai conseguir entender um pouco melhor, por exemplo. Para o cara perceber isso melhor, por exemplo, eu subi uma página de teste, né, aqui. Se você coloca, por exemplo, uma palavra qualquer, ele vai justamente fazer aquilo que eu falei, né? Ele vai concatenar a flag, que a gente não sabe o que é, com o que a gente pegou, com o que a gente entrou. Mas se a gente não passa nada, ele passa só o bloco, ou seja, é o vazio, né, do input com a flag. Ou seja, nesse momento, esse bloco completo aqui, supostamente a gente acredita que seja a flag. Então, ó, partindo do post vazio, né? Post vazio. Eu tô fazendo isso no local aqui, pronto. A gente recebeu a mesma resposta de lá, né? E aqui eu tô passando para o XXD para a gente enxergar essa construção dos blocos para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. A gente percebe que
E aqui são 16 bytes, né? No caso, 32 caracteres. Isso é o vazio que a gente supostamente acha que é a flag, mas aí a gente, como a gente já sabe o bloco, a gente sabe que o bloco é de 16 bytes, que até o próprio código diz, né? 16 bytes, modo 16. A gente pegar aqui o post, né? Vazio. Ele vai trazer aqui no XD. Fica mais fácil de enxergar. 16 bytes, 32 caracteres, né? Ou 128 bits por bloco. Isso é esse 128. Pronto, a gente tem a base vazia, a gente sabe que o bloco é de 16. Então a gente pode pegar, por exemplo, vou inserir 16, de 16 em 16 caracteres até esse valor de entrada permanecer o mesmo, ele aparecer idêntico, né? Completo, mesmo com a minha entrada. Ou seja, vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, aqui ó, ele já modificou, né? Ou seja, não é só 16. Vamos entrar com mais 16. Logicamente que para fazer isso é melhor automatizar, né? Mas aqui, como a fim didático, é bom explicar o passo a passo, né? Normalmente a galera faz um brute force dando um increase de 2 em 2, né? Pronto, agora mais 16. Pronto. Vamos dar um post aqui no vazio de novo, né? Para poder lembrar o valor. Pronto, aqui ó. 4434 0A. 4434, final de 0A. Ou seja, o nosso bloco que a gente entrou é esse daqui para cima e o de baixo é a flag. Nesse momento, se a gente puxar um caráter do bloco de baixo, vamos dizer assim, né? Eu vou chamar isso do bloco de baixo. A partir do 44 é o bloco de baixo, né? Ou seja, aqui desse range 40 aqui é o bloco de baixo. A partir desse bloco de baixo, se a gente puxar um caráter dele, ó, tirei um zero, né? Que vocês supostamente seria um byte. Ele já vai modificar o valor do bloco de baixo, né? A partir do 40, né? Mas nesse momento a gente consegue entender que esse último bloco aqui, no 30, foi modificado porque ele puxou o byte inicial do bloco de baixo. Como a gente já sabe aqui no exemplo, né? No exemplo que eu fiz aqui, que está rolando no localhost, eu sei que a flag começa com flag, por exemplo, termina com uma chave. Vamos pegar o primeiro que seria o F, né? Eu passei com um zero a menos, ou seja, eu reduzi um byte para puxar o byte do bloco de baixo, do bloco seguinte, no caso. E vou acrescentar um caráter que eu sei que seria justamente esse F, né? Que seria esse byte que foi puxado. Ó, lembrando que a gente ficou com 37, 5A, 63, não, 6E, 35, 75, 75. Ou seja, se de fato for o caráter for F, esse bloco aí do range 30 aí é para ser exatamente o mesmo bloco em dígito decimal, né? Que seria 6E 35 e justamente 6E 35, final 7577, ó. Ou seja, esse byte que a gente puxou e armazenou, a gente consegue brutar justamente ele com base no hash que foi gerado. Por exemplo, se aqui não fosse, se eu colocar, por exemplo, um A, você pode ver que ele já mudou, não é mais o mesmo valor. Ou seja, cada byte que a gente puxa, a gente pode randomizar depois e comparar com o bloco que foi construído. Desse jeito, um a um caráter, a gente vai, por exemplo, já descobri que eu tenho um F. Ou seja, eu reduzi um byte. Agora eu quero pegar o próximo byte, reduzo o próximo byte, gero o hash dele. Vamos dizer assim, eu vou chamar de hash, né? Gero o valor desse bloco, né? O hash do bloco, vamos dizer assim. E agora eu passo o F que eu já sei na próxima
O F eu já sei, que é o primeiro caractere, o segundo caractere eu não sei, mas vou supor que no caso a gente sabe que é a flag, né? Botaria o L, ou seja, para ser idêntico, né? No range 30, ó, 64, 4F, 7179, 64, 4F, 7179. Ou seja, a gente já descobriu dois caracteres. Aí aqui é a mesma lógica, né? Por exemplo, se não fosse o L, vamos dizer que eu botasse um A, o bloco vai ser diferente. Não vai ser mais o mesmo, né? Os dois caracteres que a gente puxou aqui, ó. 64, 4F, 7179, 4C, 6E, 6F, 27. Ou seja, dessa forma toda a gente vai puxar caracteres do bloco seguinte, né? Do bloco abaixo, vamos dizer assim, para o nosso bloco que a gente tem controle. E gera esse hash, né, vamos dizer assim, esse bloco, e compara ele letra a letra. Ou seja, é um brute force, o bit flipping e o bit shift, né? É um brute force de byte a byte aí, no caso. Para fazer isso, eu fiz um scriptzinho em Python, né, para não ter que fazer isso manual. No script ele faz exatamente isso, né? Que o bloco é 16 bytes, eu multiplico por 2 porque são caracteres, né? A gente está tratando de strings, são 32. E aqui é o tamanho do pad, né? Que a gente entra, que no caso seria 16 vezes 3, né? Aí vamos lá. Aqui eu estou fazendo, construindo com A do mesmo jeito, né? Aqui eu estava fazendo com zeros, mas aqui eu estou passando um A. Gera aqui, nessa primeira requisição é gerado o hash base, né? A gente vai gerar o base block, que eu costumo chamar, ou hash base. E nesse segundo a gente vai fazer um brute force, né, de caracteres, string printable. Ele vai fazer um loop em todos os caracteres, enviando até que o base block que a gente gerou aqui em cima seja igual o bloco temporário que a gente gera aqui embaixo, com o caráter, né? Ou seja, até a gente descobrir que o bloco foi idêntico. Como foi no exemplo aí no, no terminal. Aí, para facilitar, né, eu crio o código. No caso aqui, essa é a versão local. Eu tenho a versão do CTF aqui, que é bem parecida. Só muda alguns detalhes de tratamento. Mas o conceito dos dois é o mesmo, né? Aí, partindo aqui para rodar o código, eu usei o Python 3.7. E vamos lá. Pronto, aqui nesse momento ele começa a fazer gerar os base block, né? E aqui é o bloco temporário até bater. Ele vai batendo o caráter, né? Caráter a caráter, ele vai batendo e vai validando e gerando no final a flag, vamos dizer assim. Isso aqui é no nosso servidor de teste, né? No caso, no meu é local. Por isso que ele é até mais rápido. Mas o conceito é o mesmo. E eu fiz pro desafio. E no desafio, como é remoto, com certeza é um pouco mais lento, né? Mas funciona da mesma forma. Ele pega o base block, né? Fazendo o shift bit, né? O bit flip. E vai brutando esses caracteres até encontrar o padrão que ele quer. Até encontrar o caráter. Aí, assim, eu espero que tenha sido possível entender a ideia. A partir do momento que você compreende, ela é bem simples. A princípio, você dá uma bugada no cérebro, vamos dizer assim. Mas aos poucos que você vai parando para poder entender detalhes a detalhes, você consegue perceber que é simples no final de tudo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não sei se ficou tão bom, não sei se ficou tão bem explicado. Mas qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários que eu tento ajudar da melhor forma possível.